Estamos de volta, 11 horas 21 minutos, 11h21, e eu estou hoje recebendo aqui o Tenente Dutra, é oficial do Batalhão da PM de Trânsito Urbano e Rodoviário, a PM que tinha antigamente o Batalhão de Trânsito apenas, né? Agora é Urbano e Rodoviário. Exatamente, em 2007 nós tivemos uma fragmentação desses dois batalhões e depois em 2010, se eu não me engano, retornou os dois batalhões distintos, né? Nós tínhamos um batalhão rodoviário e nós tínhamos um batalhão urbano. Após esse período que eles estiveram inativos, eles retornaram os dois batalhões dentro de uma unidade só, que hoje é o Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário. Falando em rodoviário, como é que está a situação ali daquela saída para Chapada dos Guimarães? Existe o batalhão ali, existe o batalhão lá em Acorizal, existe um batalhão em Santo Antônio. Todos estão fechados? Hoje os batalhões, os pelotões, né, que nós costumamos chamar, que são unidades menores da Polícia Militar, o nosso batalhão fica ali na Avenida Fernando Correia, então nós temos esses pelotões, essas unidades afastadas, porém elas se encontram em processo de reforma, né, a da 251 já está finalizando as reformas, em breve será reinaugurada. E as outras duas unidades também foram desativadas em função de necessidade de reformas e adequações. Vai ser retomado? Vai ser retomado. Foram desativadas as unidades, porém o policiamento ainda continua. Mesmo sem uma sede local nessas rodovias, nós costumamos ainda estamos desenvolvendo policiamento lá. Tanto na estrada de Santo Antônio, quanto da Guia, quanto da Chapada. Estão operantes, porém não têm unidade. Quais são as 3 infrações campeãs aí em relação ao trânsito? Hoje nós temos as principais... Por quantidade, nós podemos dizer que é o uso do celular, que é o campeão tá entre os mais, né? É o uso do celular, falta do uso de cinto de segurança e uma por gravidade que a gente encontra, né? Uma quantidade um pouco menor, porém a gravidade é muito maior, é condutor sem habilitação, principalmente de motocicleta. A gente tem pessoas dentro da cidade que dirigem sem possuir habilitação e nas rodovias também, né? As motos maiores, às vezes a pessoa ela tem uma habilitação de automóvel, porém ela compra uma moto grande e não tira habilitação para motocicleta. Nós estamos com algumas imagens aí, olha a imagem desse acidente aí. Esse foi um acidente ocorrido com um policial militar nosso, né? Próximo ao shopping Três Américas. E o condutor desse acidente estava sob efeito de bebida alcoólica, estava alcoolizado. Estava alcoolizado? Estava alcoolizado. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Mas ele não chegou a se... Ele teve fratura na perna, né? Que ele estava colocando o filho dele no carro, então estava com a porta aberta, ele acabou tendo fraturas na perna. Porém não veio a óbito, não faleceu, mas infelizmente, infelizmente foi vítima, um policial militar, né, ironicamente acabou sendo vítima de um condutor que estava dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. A embriaguez ao volante é um problema sério aqui em nossa cidade? Sim, eu diria que é um dos principais problemas, porque a pessoa que dirige sob efeito de bebida alcoólica, ela não tem a intenção de matar ninguém, ela não tem a intenção de cometer um ilícito, porém, ela perde a capacidade psicomotora dela. Então, ela acredita que está em condições de dirigir, porém, ela não está mais. E aí ela oferece risco, né? A gente tem casos em Cuiabá de pessoas 5 horas da manhã indo para o trabalho, estava no ponto de ônibus e acabou sendo atropelado por um condutor que estava saindo de uma festa alcoolizado. Ou seja, né, a pessoa estava indo trabalhar e acabou sendo vítima de um cidadão que estava sob efeito de bebida alcoólica. Você falou aí do uso do celular no carro. Tivemos o caso agora semana passada no Centro de Controle de Zoonose. 3 funcionários do Centro de Controle de Zoonose estavam no ponto de ônibus. Veio um motorista, foi olhar o celular, foi pegar o celular, alguma coisa dentro do carro. O celular caiu, ele foi pegar e acabou atropelando as 3 pessoas. Estão em estado grave também. Exatamente. É uma situação semelhante à alcoolemia, né? Se eu fosse legislador, vamos dizer assim, eu pesaria mais a mão em cima do celular também. Por quê? A pessoa que está sob efeito de bebida alcoólica, ela perde a capacidade psicomotora, o tempo de resposta dela, quando ela observa um obstáculo, até ela decidir o que ela vai fazer, ela tem esse tempo diminuído. A pessoa que está falando ao celular também, ela tira a concentração dela do trânsito e volta para o aplicativo, para o celular. E é comum a gente ver, inclusive, motociclistas dirigindo a motocicleta somente com uma das mãos e teclando na outra. Esses ou condutores. São ninja, hein? Eu já vi
Exatamente. Eu já vi. Então, o nível de atenção dela no trânsito é muito pequeno. Então, ela está cometendo, ela está sendo um risco para a sociedade também. Esses dias eu estava indo na Avenida das Torres e uma menina com a moto indo a 20 por hora. Só que eu estava atrás dela e a outra pista muito movimentada, não dava para sair de trás. Mas quando liberou o trânsito na pista da esquerda, que eu abri para ultrapassar, eu fui ultrapassando ela devagar. Aí eu olhei para ver se ela não estava passando mal, porque a 20 por hora na Avenida das Torres é bem complicado, né? Sim. Porque é uma infração também, né? Sim, transitar abaixo da velocidade permitida. E aí ela estava com o celular bem aqui assim, e eu falei, cara, mas como que consegue, né? E você vê, ela está com a cabeça completamente baixa, ela não está olhando para a pista, ela não consegue visualizar se o trânsito parou, se tem algum obstáculo no caminho, e muitas vezes acaba sendo vítima dela mesma, né? Se envolve num acidente, e principalmente na motocicleta, que você tem uma exposição maior, né? O batalhão de trânsito, hoje é comum a gente fiscalizar esse tipo de infração dentro da cidade. Então a pessoa muitas vezes acha que não está sendo vista e ela acaba recebendo a notificação em casa ou acaba sendo abordada pelo policial. Através das câmeras? Através das câmeras, pela Secretaria de Mobilidade Urbana e também pelos policiamentos que nós desenvolvemos dentro da capital hoje. Agora vocês tiveram um aumento de 210% nas prisões por embriaguez ao volante. Houve uma fiscalização maior ou as pessoas estão bebendo mais? O ano passado foi um ano atípico, nós tivemos aí uma diminuição teórica, né, de movimento nas ruas por conta dos decretos. Então nós poderíamos afirmar que teve uma redução na movimentação rodoviária dentro de Cuiabá e Várzea Grande, dos limites urbanos também. Nós tivemos períodos com bloqueio noturno, lockdown, ou seja, diminuiu a circulação. Porém, o aumento de número de condutores que foram presos, como você disse, aumentou 210%. Né? Então teve um aumento na infração de trânsito. Nós tivemos aí um aumento de 50% nos condutores que estavam dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, né? Ou seja, aumentou 50% as pessoas que estavam sob efeito de bebida alcoólica, porém aumentou em 200% os que foram conduzidos por crime. Ou seja, a pessoa não só está dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, como ela está excedendo muito esse limite de bebida alcoólica, porque tem um limite em que é feito somente a infração administrativa. Né? Então a pessoa ela é fiscalizada, ela ingeriu bebida alcoólica, porém ela não chegou no limite do crime. Aquele que bebeu uma latinha... Bebeu um pouquinho, porém não pode. A pessoa ingeriu bebida alcoólica, não pode dirigir. Nós tivemos aumento de 50%. Nesses condutores que estavam dentro de um limite administrativo, vamos dizer assim. Sim. Porém, os que deram crime aumentou em mais de 200%, 210%. Que é aqueles que beberam pra caramba. Beberam muito. Eu não sei se é algum fator psicológico, em virtude de pandemia, né? A pessoa procura voltar o foco dela para outras coisas, assim como nós tivemos aumentos em índice de divórcio, de separação conjugal, nós tivemos também esse aumento exagerado no consumo de bebida alcoólica. Eu não sei o que é, né? Mas alguma coisa né? Alguma coisa tem. Chifre. Né? O que está acontecendo com o cara que ele está bebendo tanto desse jeito, né? E ainda pega o carro e sai para o trânsito. 57.754 pessoas foram multadas no ano passado. Muita gente, né, Tenente? Muita gente. Como eu disse para você. Essas multas estão divididas em quê? Nós temos várias infrações, né? O Código de Trânsito tem diversas infrações, mas como você falou, as mais comuns, o uso de cinto de segurança, falar o celular, sem habilitação, executar manobra não permitida, falta de cuidados indispensáveis na direção, cuidados com o veículo, temos diversas infrações, infelizmente. Qual a orientação que o senhor daria para os condutores, para as pessoas que usam o trânsito no dia a dia, estão aí de moto, de carro, enfim, os mais variados tipos de veículos? Qual seria a principal orientação hoje? O que ajudaria a vida da cidade e a questão do trânsito? Principalmente as pessoas que são habilitadas, que vão dirigir dentro da cidade ou nos limites das rodovias do Mato Grosso, a principal orientação é que a pessoa tenha mais consciência na hora de dirigir, respeite as leis de trânsito, né? Então evitar aumentar a velocidade do seu veículo quando estiver em deslocamento nas rodovias, evitar manobras não permitidas, verificar o estado de conservação do seu veículo, né, para evitar um acidente por
mau estado de conservação do seu veículo, mas principalmente que ela não dirija sob efeito de bebida alcoólica e muito menos sem habilitação, que é uma infração que é muito comum hoje, né? É comum nós encontrarmos pessoas sob efeito de bebida alcoólica que também não são habilitados. Então aquela pessoa já estaria oferecendo um risco à sociedade por estar ingerindo bebida alcoólica e assumindo a direção, mas além disso ela não foi habilitada, ela não comprovou que ela tem habilidade técnica para dirigir um veículo. Então basicamente é a consciência, que os motoristas tenham mais consciência, tenham mais respeito, respeitem os motociclistas por sua vez respeitem os condutores de automóvel também, evite fechar o veículo, evite transitar no corredor, né, expondo em risco a própria vida do seu passageiro. O corredor não foi institucionalizado? Na verdade, assim, a pessoa precisa manter uma distância lateral de segurança. A partir do momento que ela está entrando no corredor, eu não posso autuá-la por estar transitando no corredor. Porém, eu que sou motociclista, por exemplo, eu evito estar pegando o corredor, porque eu não consigo ter uma distância de segurança do meu veículo. A distância de segurança seria de uma abertura de porta. Se eu tenho dois veículos, um do lado do outro, a partir do momento que a pessoa abrir a porta por qualquer motivo, eu já não tenho mais controle sobre a minha motocicleta. Então, por mais que ele não tenha sido proibido, nós sempre recomendamos que a pessoa evite estar transitando no corredor também. A questão do trânsito hoje é muito séria, né? Porque o motorista se transforma, né? A pessoa, infelizmente, quando tem um filme, não sei se as pessoas em casa já assistiram, mas é um filme que mostrava essa transformação, né, do motorista, que virava um verdadeiro monstro dentro do carro. E acaba acontecendo isso, né? Infelizmente. Sim, a pessoa que a partir do momento que ela entra no automóvel, quanto maior o automóvel, maior esse empoderamento que ela tem, ela deixa de ser uma pessoa. Esse desenho que você se refere da Walt Disney, o senhor andante e o senhor volante. Quando a pessoa está andante, quando ela é o senhor andante, ela é calma, tranquila, serena, cordial, educada. E a partir do momento que ela entra num veículo, ela se transforma no senhor volante. E aí ele fica agressivo, ele fica imprudente, ele fica nervoso. Então, infelizmente, nós temos esse empoderamento, né, do condutor que entra no veículo automóvel. Principalmente nos veículos mais caros, nos veículos maiores, caminhões, né? A pessoa acaba desrespeitando um pouco mais. Nós tivemos a questão da pandemia e aí houve uma flexibilização em relação às carteiras de motorista que venceram. Isso atrapalhou um pouco? Na verdade, não. Hoje o batalhão, nós prezamos pela qualificação técnica dos nossos policiais. Então eles estão sendo bem orientados com relação às mudanças, né? Inclusive nós teremos mudanças no Código de Trânsito a partir de abril, então nós já estamos qualificando nossos policiais. Porém, acabou dificultando um pouco para a fiscalização, né? Você tem prazos de validade de habilitações diferentes. Então, o condutor que teve a habilitação dele vencida lá em fevereiro do ano passado, ele tem até o final de fevereiro agora para renovar a habilitação dele. Porém, o condutor que a habilitação venceu em janeiro desse ano, ele só vai ter agora os 30 dias após o vencimento da habilitação dele. Ou seja, ficaram prazos diferentes para a gente acompanhar na fiscalização. Quem teve a carteira vencida em junho, vai ter até junho para fazer a renovação. Vamos pegar o exemplo extremo, né? Quem teve a habilitação vencida em novembro, dezembro, ele vai ter até novembro ou dezembro desse ano. Porém, quem teve a habilitação vencida agora em janeiro, ele vai ter somente o mês de janeiro para estar renovando. Tenente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo pelo papo. É importante a gente estar falando isso sempre, falar de trânsito, falar de comportamento, falar dessa convivência que é o trânsito, né? Que é um momento de convivência social que é inevitável, né? E as pessoas precisam prestar mais atenção nessa questão. Muito obrigado, um abraço a todos lá do Batalhão de Trânsito. Hoje é comandado pelo Tenente Coronel Adão César. Adão César, mande um abraço então para o Tenente Coronel Adão César e para todos do Batalhão de Trânsito, Batalhão da PM de Trânsito Urbano e Rodoviário. A gente agradece a participação no programa e gostaríamos só de complementar, né, que o Batalhão de Trânsito vem desenvolvendo atualmente várias ações na área de fiscalização, principalmente de alcoolemia
e trabalhando também conjuntamente com outros órgãos, como o DETRAN, a PRF, a DELETRAN, Delegacia de Polícia Civil. Então nós estamos todos empenhados, principalmente nessa questão da alcoolemia, para evitar que episódios como esse que nós vemos venham a se repetir, de condutores sob efeito de bebida alcoólica tirando a vida de trabalhadores ou de pessoas que não têm relação nenhuma com o consumo de bebida alcoólica. Agradecemos o momento da gente estar falando e espero que a gente possa estar mais algumas vezes aqui com vocês para conversar sobre esse assunto.